Pessoal, tudo bem? Trabalhando aqui nesse desenho, eu tô usando uma ferramenta que eu gostaria de apresentar para você, caso não conheça, né? Que é o boleador, tá? O boleador, ele é uma pontinha metalizada e ele tem essa pontinha arredondada, tá? O meu é dessa marca, acho que é Tech, né? Ele é dessa marca, ele vem com duas pontinhas, uma de 1 milímetro e a outra de 2 milímetros. Eu só uso essa daqui de 1 milímetro e eu recomendo que você encontre uma de 1 milímetro e meio. Eu dei uma pesquisada aqui na internet e atualmente tem vários modelos e vários tamanhos. Tem de madeira, tem de acrílico, aqui não importa, né? O importa é que a pontinha seja de 1, no máximo 1,5 milímetro. E que seja de metal. Você encontra em loja de manicure, em loja de artesanato, muito mais fácil achar nas lojas de artesanato, tá? Então esse aqui, ele é um boleador de 1 milímetro de espessura, ok? O que faz esse boleador? Vocês estão vendo aqui que é um olho, né? E ele tem uma sobrancelha bem espessa, é o olho de um idoso. E tem alguns fiozinhos brancos, tá? Esses fiozinhos brancos eu fiz usando o boleador. Então, um boleador, sendo ele uma pontinha de metal, você vai passar ele no papel. Eu tô usando o Canson Illustration Bristol aqui no exemplo também. Então, você vai passar ele no papel e ele vai criar uma profundidade, ok? Ó, vai criar um baixo relevo, que quando você passar o lápis, ele não vai ser preenchido, pelo menos não tão facilmente, tá? Porque eu falo não tão facilmente? Porque dependendo das camadas que você vai colocando, você vai saturando, pode ser que ele preencha um pouco, mas é muito mais fácil você voltar a realçar esse fio do que fazer ele só com a caneta borracha. Quando que eu uso o boleador? Eu já vi gente utilizando o boleador para fazer brilho, para fazer textura. Eu particularmente não gosto e não indico. Ele fica artificial no meu ponto de vista. Maíra, eu uso o boleador para fios que são muito realçados, tipo fios únicos, fios que fogem ali do fluxo dos pelos, fios que são bem duros, não duros, mas bem destacados, sabe? Por exemplo, aqui nessa sobrancelha, eu vou pegar a referência. Ó, a referência dessa sobrancelha. Ó, eu vou utilizar ele nesses pelos que estão muito bem destacados, bem branquinhos, bem duros, tá vendo? Eu falo duro porque não é uma mecha, ok? Nesses aqui que estão mais desfocados, embora eu tenha passado um ou outro fio, eu não uso o boleador para fazer esse tipo de pelo desfocado, porque dele vai ficar muito marcado. Então, eu vou usar boleador em fios bem marcados. Por exemplo, se eu tô fazendo uma mecha de cabelo claro, não vou fazer, mas só para você ter uma ideia. Uma mecha de cabelo claro, um cabelo platinado, um cabelo branco, eu não vou usar ele em tudo. Eu vou usar ele para fazer alguns fios e principalmente alguns que saiam ali do fluxo. Sabe quando você tem um cabelo mais bagunçadinho? Mas a mecha em si de um cabelo claro, eu prefiro preservar o espaço e abrir com a caneta borracha depois esses fios que são mais branquinhos do que usar o boleador, porque senão ele vai perder a maciez, tá? Então eu recomendo o boleador para fios que são mais rígidos, beleza? Sempre usar ele, né, antes do desenho. Então você tá lá tirando risco, tá fazendo o seu traço, o que seja, você já marca ali o traço do boleador antes de começar o desenho, para ele preservar o espaço em branco, tá? Uma coisa que acontece comigo é que conforme eu vou fazendo o desenho, eu sinto que às vezes o relevo, ele meio que, não sei se é a umidade, mas é como se fosse a umidade, ele diminuísse um pouco
a rigidez ali. Então, geralmente, às vezes, quando eu vou pra área que eu já risquei, eu costumo voltar e reforçar um pouquinho de novo esses traços, só pra deixar ele mais fresco, vamos dizer assim, pra reforçar mesmo o baixo relevo dele. Toma cuidado, né, pra não utilizar ele de qualquer jeito, porque o que você marcar aqui depois não tem como tirar, ele vai ficar marcado. Tem como você disfarçar, tentando preencher com um lápis fino, tem como tentar disfarçar, mas é um pouco mais difícil, ele fica mais marcadinho mesmo, então seja criterioso. Utilize o movimento de pêndulo da mão, né? Isso a gente ensina na escola, que é você começar e terminar o fio fino, porque se você ficar fazendo o traço muito pesado, ele fica marcado aqui na ponta, ó. Ok? Então, tenta manter esse movimento de pêndulo nas extremidades para ele não ficar um traço muito seco, que também fica um pouco mais difícil de disfarçar. Quando eu não conhecia ou não tinha ferramenta boleadora, eu já usei agulha de crochê. Tem gente que usa caneta Bic ou, né, caneta esferográfica, no caso, sem tinta. Já vi gente usando a ponta de metal da lapiseira, só que assim, a ponta do boleador ela é mais arredondada e machuca menos o papel. E é uma ferramenta baratinha, assim, uns R$30 você consegue comprar uma. Tem alguns que vêm um kit com várias pontinhas, mas não é tão difícil de achar e também não é tão caro assim. É uma ferramenta que você tem para a vida inteira. Vamos ver. Dá para improvisar, né? Mas se você puder ter, é uma ferramenta bacana. Então, vamos lá. Na prática, como eu estava dizendo, conforme você vai pintando o desenho e fazendo o sombreamento de base, ele pode ofuscar um pouquinho. É normal, ele não vai ficar 100% limpo. Ele dá uma ofuscada conforme a saturação que você for usando. Aí, a gente usa a caneta borracha. A caneta borracha 2.3, aquela bem fininha, com a ponta bem chanfradinha, tá? Bem cortadinha aqui, ela vai te ajudar a realçar. Por exemplo, esse aqui eu já realcei. Então, dentro aqui desse pelo, a gente vem, ó, com a extremidade da caneta borracha e tenta abrir um pouquinho, ó, da luz. Maíra, eu costumo abrir essa luz no meio do fio, ó. Eu costumo abrir mais no centro, tá desfocando um pouco, né? Aqui no centro do fio, eu não costumo fazer ele inteiro. Por quê? Pra gente trabalhar a questão do volume. Então, extremidades mais escuras, um centro de luz mais aceso, ele realça o volume do fio. Então, eu costumo vir com a ponta sempre bem cortadinha, tá? Bem fininha aqui. E realçando um pouco. É diferente se eu vir aqui, vou fazer aqui que tem uns fios mais emaranhados, eu consigo mexer depois. Mas se eu vir direto, só com a borracha, vamos tentar, ó. Ele até faz, mas ele vai ficar um fio mais macio e não tão branquinho. Então, ele fica um pouco mais superficial. É possível fazer, mas fica um efeito diferente, ó, desses daqui que tiveram o boleador por baixo. Eles têm um destaque muito maior, tá? Eu costumo mesclar os dois, então aqui eu tenho somente alguns fios mais branquinhos, mas eu vou usar a borracha para incrementar, ó, esses fiozinhos mais macios aqui por baixo, tá? Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Às vezes a gente usa a caneta borracha e às vezes ela não é tão fina, ou às vezes ela realmente sai um pouco. Deixa eu tentar fazer um aqui pra te mostrar. Por exemplo, tá? Às vezes ela sai um pouco do formato. Eu utilizo um lápis H e pinto bem levemente ao redor, ó, e eu venho modelando ela de novo, tá?
você modela o fio de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar. Bom, eu acho que é basicamente isso. Você utilizar a ponta mais fininha, o movimento de pêndulo, para você ter os traços mais finos no começo e fim. Você precisa mesmo carcar um pouco a mão, sabe? Se você faz um movimento mais leve ou se você faz um movimento mais marcadinho, ó, ela vai interferir no quanto esse boleador vai aparecer, ó. Tá? Então, dependendo do teu objetivo, pode ser que ele precise mesmo que você firme um pouco mais a mão. Se o teu papel for muito fino, ele não vai marcar tanto, ele vai ficar com mais esse aspecto, porque não tem muita profundidade para ele ir. Agora, se o teu papel tem uma boa gramatura, é um papel mais grossinho, mais evidente ele fica, tá? Então, se você estiver fazendo num sulfite, pode ser que ele fique mais com esse aspecto mais delicado, mais fininho, mais sutil. Agora, se é um papel com maior gramatura, ele aparece melhor, ok? De novo, não recomendo usar em textura, por exemplo, esse olho aqui, ele tem algumas texturas, alguns brilhos na textura de pele. Eu não gosto, não recomendo, porque, querendo ou não, ele fica ali um baixo relevo no desenho, que a olho nu ele é perceptível. Nos fios ele ainda disfarça, mas diante de um sombreamento liso, ele vai chamar muita atenção. E corre o risco de você fazer um traço muito firme e ficar uma textura artificial. Então eu não recomendo, embora nada contra quem faça, eu apenas, na minha técnica que eu passo com vocês, eu não recomendo que use, sabe? Eu prefiro que vocês preservem os espaços em branco, ou abra depois com a caneta borracha. Aqui eu não passei nada de borracha ainda, tá? Não tem nada de borracha, não abri brilho nenhum, eu vou abrir ainda. Então, ou você preserva, ou depois você vem abrindo com a 2.3, a borracha elétrica, enfim. Mas ele fica mais natural a olho nu, ok? Eu acho que é isso. É mais para compartilhar mesmo com vocês. Qualquer dúvida que surgir, diz aí nos comentários, a gente faz algum outro vídeo. Mas é mais para você conhecer mesmo essa ferramenta. É uma pontinha de metal. Essa aqui é de 1 milímetro. É a mais fininha até onde eu sei, e ela vai te ajudar a fazer esse tipo de fio que é bem branquinho, bem durinho. Eu costumo falar para os alunos, tem que ver se é uma barba rústica, por exemplo, uma barba de Papai Noel, ela parece mais fofinha, né? E a gente usa ela para, eventualmente, para abrir um ou outro fio solto. Então, você faz a mecha com caneta borracha. Agora, se é uma barba mais dura, mais rústica, aí sim você pode usar boleador. Geralmente, você usa bastante boleador numa barba, tá? Numa barba branca. Se você fizer só um ou outro traço, vai ficar meio artificial, não fica bacana. Então, se é uma barba bem cheia, bem branquinha, principalmente se for de pelos curtos, por exemplo, a barba de Papai Noel, ela é mais cheia, são pelos mais longos. Então, não fica muito legal. Agora, uma barba bem curtinha, bem branquinha, tenta fazer fios bem próximos, ó, pra valer a pena ali o efeito da textura, tá? Agora, se você faz só um ou outro, fica meio vazio, meio sem conexão. Depende também ali da sua referência, tá? Mas, geralmente, se for uma barba bem cheinha no sentido de quantidade, tenta fazer um emaranhado mais próximo, tá? Quando você passa o lenço de papel, como eu disse ali, ele entra um pouquinho, mas nem tanto, ao ponto em que você consegue vir com a caneta borracha e vem realçando eles de volta. Não é tão fácil, você precisa ter um pouco de calma, um pouquinho de delicadeza, ainda mais se for pequenininho, igual eu fiz. Às vezes ele vai ficar um traço mais macio, vai sair ali, né, do traço do boleador, onde dá pra você vir com um lápis H e vir recontornando, vamos dizer assim, né? Você vem pintando aonde saiu um pouquinho, tá vendo?
mas é bem bacana. Tá, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto com outros vídeos, mas qualquer dúvida, deixa aí no comentário e a gente vai conversando. Ok? Bora!